Pronto, pessoal. Olha só, o capítulo que é história, o capítulo 1, certo? Quando alguém conta alguma coisa para nós, seja esses fatos verdadeiros ou não, nós estamos narrando uma história, como a gente viu em redação. Pode ser um conto, né, de fadas, ou algo que a gente viu na rua, na TV, uma manifestação. Todos nós já ouvimos, lemos e contamos muitas histórias. Aqui na tela nós vemos um grupo teatral interpretando, ensaiando e interpretando sobre o cangaceiro Virgulino Ferreira, que nós conhecemos como Lampião, certo? Então nós temos aqui que essa história de Lampião ela é muito famosa, especialmente no interior, né? Aqui no Nordeste. Alguns acham que, como a gente já debateu, que Lampião é herói e outras pessoas dizem que ele é bandido. Mas cada um vai lendo, entendendo a história e vai tirando suas próprias conclusões, certo? Olha, você já viveu muitas histórias e conheceu parte da história do país e do mundo e em seus estudos e leituras também. Quando a gente lê, a gente está lendo ali aquele contexto histórico, onde foi que foi feito aquele livro, qual foi o período, certo? Então, a história... Então, a história ela é composta por tudo isso, pelos nossos estudos, nossas leituras, o que o homem fez que virou um acontecimento histórico. Então, ó, a sua vida, desde o dia em que você nasceu até hoje, ela compõe uma história. O dia do nosso nascimento, os primeiros anos de vida, elas fazem parte da história. Então, a sua história está ligada à história da família, à história dos pais, dos avós, e também está relacionada à cidade e ao país onde você nasceu. Então, nós temos nossa história da família, nossa história do bairro, nossa história do município, a história do município, a história do país, do estado e a história mundial, certo? Quer dizer que sua história está associada à história da sua família, cidade, país e outros lugares do mundo. Então, olha. Então, olha. Então, olha só. Você vai ver que contar histórias é diferente de viver história, que é diferente de estudar história. Isso quer dizer que a palavra história ela tem vários significados, certo? Então, a palavra história ela tem diferentes significados. Toda vez que uma pessoa conta uma história, ela está ela está dando sentido aos acontecimentos. Ela está dando sentido aos acontecimentos. Olha só essa tirinha abaixo aí, que ela apresenta os mesmos quadrinhos. Então, nós temos diferentes significados para a história. Vamos ver que toda vez que uma pessoa conta uma história, ela está dando sentido aos acontecimentos. As tirinhas abaixo apresentam os acontecimentos que são
As tirinhas abaixo. As tirinhas abaixo apresentam os mesmos quadrinhos, porém as partes narradas estão em ordem diferente. Será que elas contam a mesma história? Vamos ver, né? Tirinha 1. Então esta é sua filhinha querida, que gracinha. De quem você gosta mais, meu bem? Do papai ou da mamãe? A senhora quer a resposta padrão ou quer uma explicação mais completa do que sinto por cada um? A tirinha 2. De quem você gosta mais, meu bem? Do papai ou da mamãe? Tirinha 2. De quem você gosta mais, meu bem? Do papai ou da mamãe? A senhora quer a resposta padrão ou quer uma explicação mais completa do que sinto por cada um? E aí ela então, essa é sua filhinha querida, que gracinha. Então nós temos um quadrinho com duas formas de falar a mesma história com interpretação diferente, é igual, com o significado da palavra história. Viver a história. Tudo o que aconteceu no passado da humanidade também se chama história, como eu já disse a vocês. Tudo que o homem faz que marca um acontecimento importante se chama história, faz parte da história. Os seres humanos fazem história ao agir sobre a natureza, ao se relacionar com outras pessoas, ao eleger seus representantes, ao participar de movimentos sociais e associações e ao disputar riquezas, poder e etc. Quando as pessoas elas constroem abrigos para se proteger da chuva e do frio, elas criam diques para controlar as cheias dos rios e cultivam seu próprio alimento. Então, estão agindo sobre a natureza, como a gente vê isso naqueles países da Europa, né? Que eles são abaixo do nível do mar e eles têm que fazer os diques eles têm que fazer, esses países têm que fazer os diques, porque senão o mar avança e eles perdem tudo. E aí eles têm ali terra para cultivar. Então, ao agir sobre a natureza, estão alterando o ambiente em que vivem, bem como criando e estabelecendo relações entre as pessoas. E assim estão fazendo história. Você e seus colegas interagem com as pessoas, relacionam-se com o lugar onde vivem e produzem objetos, relatos, documentos em seu dia a dia. Dessa forma, também estão fazendo história. Olha só essa foto aqui. Olha só essa foto aqui. A Marcha das Mulheres Negras em São Paulo contra o racismo e o genocídio do povo negro, certo? Inclusive citando a ex-vereadora do Rio de Janeiro assassinada, a Marielle Franco. Então vamos ao que interessa, que é justamente Então vamos ao que interessa, que é justamente o que nós aqui pretendemos, que é estudar a história. Você já deve ter ouvido seus familiares contarem coisas que aconteceram há tempos atrás. Para isso, eles usam a memória e os relatos de outras pessoas, além de fotografias, cartas, documentos, objetos e outras recordações. Então, quando você quer ver uma... Então, quando você quer ver alguma coisa antiga, aí você pede a sua avó uma foto, você pede para...
Quando você quer ver alguma coisa antiga, você pede uma foto, né, a sua avó, como era a certidão de nascimento, aquilo ali é um documento antigo. Também essa foto vai mostrar como eram as coisas antigamente. Então as pessoas se interessam por eventos já ocorridos porque pesquisar o passado é uma forma de saber quem somos. Pesquisar o passado é uma forma de saber quem somos, de onde viemos, por que pensamos e vivemos dessa maneira e não de outra maneira. Quando analisamos o passado, entendemos a formação e as características da nossa cidade ou país. Olha, para compreender o passado de algum tema ou assunto, costumamos fazer muitas perguntas, como por exemplo, quando os portugueses vieram para nossas terras? Os indígenas eram minoria da população como são hoje? De que forma as pessoas percorriam grandes distâncias por terra antes da invenção dos automóveis? Como os alunos faziam pesquisa antes da existência dos computadores e internet, né? Vocês sabem como é que se fazia? Porque antigamente só tinha livro, né? Então tinha que se pesquisar sobre livro, nos livros. Porque tinha que pesquisar nos livros. Como os alunos faziam pesquisas antes da existência dos computadores, né? Para responder essas e outras perguntas, contamos com o trabalho dos historiadores, né? Os historiadores são aquelas pessoas, os especialistas que estudam história, eles são aquelas pessoas que analisam os acontecimentos ocorridos no passado e dão um sentido, ou seja, eles transformam a história vivida pelos seres humanos em uma história contada. Para isso, eles utilizam documentos também chamados de fontes históricas. Então, tem esses documentos chamados de fontes históricas. Por exemplo, quando os portugueses vieram para o Brasil, existia uma pessoa que estava escrevendo tudo o que acontecia na viagem, né, lá de Portugal até aqui o Brasil, né, lá em 1500. Então, esse homem chamado Pero Vaz de Caminha, ele escreveu esse documento e esse documento virou a certidão de nascimento do Brasil, ou seja, é uma fonte histórica. Então, essa carta de Pero Vaz de Caminha é um documento histórico, é uma fonte histórica. Então, os historiadores, qual é o papel dos historiadores? Eles são especialistas que estudam história. Eles analisam os documentos, os acontecimentos do passado e que vão dar um sentido para transformar a história vivida pelos seres humanos. E para isso eles utilizam documentos, usam documentos. Esses documentos são chamados de fontes históricas. Então, se eu perguntar o que são fontes históricas, vocês vão responder. São documentos estudados e utilizados pelos historiadores. Documento histórico é todo registro ou vestígio que pode fornecer informações do passado dos seres humanos. Nós temos vários tipos de documentos históricos. Nós temos textos, imagens, sons, objetos, fósseis e uma infinidade de outros vestígios. Então, essas fontes históricas são a base da investigação do historiador. Então, um dia, quando a pessoa quiser ser historiador, ela vai para a universidade estudar e aí ela vai estudar sobre essas coisas que eu estou falando aqui para vocês. Elas servem de evidências para as análises dos acontecimentos passados. Os tipos de documentos históricos são esses que eu já falei para vocês, né? Textos, que são cartas, livros, diários, documentos oficiais, etc. Imagens, pinturas, esculturas, fotografias, desenhos, filmes e caricaturas e tantos outros. Sons, depoimentos pessoais, música e etc. Objetos, vestuário, ferramenta, enfeites, utensílio, objeto de casa, fósseis e uma infinidade de outros vestígios que nos informam sobre o passado. Então aqui tem alguns exemplos, né? Nós temos aqui uma família imigrante japonesa, quando foi em 1920 que eles vieram para cá, para o Brasil. Nós temos a capa do jornal A Nação, de 1933. Então, a pessoa, para saber como era o costume, saber o que estava acontecendo no Brasil, os jornais são bem importantes. Aí aqui nós temos um questionário, entrevista de uma pessoa para coletar os depoimentos, certo?
há uma imagem da página do Código Sináticos Siriacos, que agrega manuscritos dos antigos evangelhos siríacos, datados do século V. O documento encontra-se no monastério de Santa Catarina, no Egito, certo? Ali nós temos também, vocês estão vendo aí, as múmias incas, datadas do ano de 200, no cemitério de Chautila, na região de Naxa, no Peru, né? E também temos a parte de um vestido com detalhes plissados, conhecido como o vestido o mais antigo vestuário do mundo, encontrado no Egito e datado aproximadamente de 3.000 anos antes de Cristo. Então, provavelmente podia ser um vestido da esposa do faraó, né? Então, tomando como base as fontes históricas, um acontecimento pode ter sentido diferente para cada historiador, ou seja, eles podem apresentar pontos de vista distintos sobre o que ocorreu. Assim, a análise sobre os fatos históricos pode ter várias respostas. Essas respostas se baseiam nas interpretações e conclusões de cada historiador que ele retira das fontes históricas que utiliza. Aí você vai conhecer algumas interpretações da história vivida por homens e mulheres em diferentes épocas e lugares. E por falar em épocas, chegamos a um dos principais eixos da história, que é o tempo. Então tem a fonte histórica, tem o historiador e agora o tempo. O tempo. Olha, esse é um projétil de cristal de quartzo do tipo rabo de peixe de 8.000 anos atrás, demonstrando o domínio da técnica de preparo de materiais de pedra pelos primeiros agrupamentos humanos que ocuparam a América. Aí, eu não sei se vocês... Aí temos também o exemplo do manuscrito do Tratado de Tordesilhas, que foi assinado em 7 de junho de 1494 entre Espanha e Portugal, porque elas eram duas potências mundiais da época e dividiram o mundo em... dividir o mundo em duas partes, né? Uma parte daqueles países que fosse achado por Portugal pertenceria ao Reino de Portugal, e aqueles países que foram achados e invadidos naquele período de 1500 fosse achado pela Espanha, seria da Espanha. Então o mundo foi dividido por essas duas potências, Espanha e Portugal. Esse tratado é chamado de Tratado de Tordesilhas, que a gente vai estudar ele depois. Vamos estudar hoje também sobre o tempo e história. A gente já falou sobre
fontes históricas sobre o tempo, diferentes sentidos para a palavra história, certo? Do historiador, das fontes históricas. Vamos falar um pouco sobre tempo e história. Você já percebeu que o tempo tem um papel importante no estudo da história, assim como em nossa vida. Existem diversas formas de dividir e marcar o tempo. Vários povos elaboraram divisões do tempo com base no movimento da Terra em torno do Sol, ou nas fases da Lua, como foram os índios, né? Os índios se baseavam nas fases da Lua, certo? Eles falavam sobre essas fases da Lua, quantas luas já se passaram, 10 luas, ou seja, 10 meses, né? Porque cada mês tem uma fase da Lua. E os seres humanos estabeleceram a duração das horas, dos dias, das noites, dos meses e das estações, observando a natureza das mudanças. Sobre os calendários, eu vou só adiantando que nós estamos no calendário ocidental, feito pelo Império Romano, certo? E esse calendário ele vigora para a parte ocidental do mundo. Existe o calendário oriental, que países como China e Japão eles seguem. Existe também o calendário islâmico, né, que os islâmicos eles usam. Nós usamos o calendário romano, viu? E nós vamos estudar sobre isso. A duração de um dia para nós é determinada pelo tempo que a Terra leva para completar uma rotação em torno do próprio eixo. Dividimos esse dia em 24 partes, chamadas horas. Dividimos as horas em 60 minutos e esses minutos em 60 segundos. De acordo com essa divisão, o dia começa oficialmente a 0 hora, ou seja, à meia-noite. Os antigos povos da Mesopotâmia, que a gente vai estudar mais tarde, dividiam o dia de forma diferente. Para eles o dia era composto de 12 partes e começava quando o pó estava a pino, ou seja, meio-dia, momento que para nós estaria próximo do meio-dia. Para outros povos o dia se inicia quando o sol aparece no horizonte. Para os seguidores do judaísmo, né, da religião judaica, o dia começa com o pôr do sol. Então, quando está se pondo o sol, quem é da religião judaica começa o dia a partir dali. Embora a passagem do tempo seja um fenômeno da natureza, a forma de perceber e dividir o tempo é uma criação humana e, portanto, varia de acordo com cada povo. Então nós temos aqui os calendários, como eu já falei para vocês, né? Existe o calendário romano, o calendário judaico, o calendário islâmico, o calendário oriental. Então, ao longo da história, foram criadas diferentes divisões do tempo e algumas delas permanecem até hoje. O calendário é uma forma de organizar o tempo, agrupando os dias em meses e os meses em anos. Então, se eu perguntar para você o que é o calendário, é uma forma de organizar o tempo, agrupando os dias em meses e os meses em anos. Os povos eles podem dividir o tempo de maneiras diferentes, conforme os fenômenos da natureza, suas crenças, os seus interesses e preocupações diversos, como plantio e colheita. Com base no movimento da Lua e do Sol, ou em fatos tidos como importantes de sua história, cada povo criou o seu próprio calendário. Então aqui nós temos a representação aí na foto do calendário indígena agrícola, certo? Do Parque Indígena do Xingu, aqui em Mato Grosso, ok? Alguns calendários foram adotados por diversos povos para uso próprio.
Outros foram impostos por conquistadores aos povos dominados. Então aqui, nesse calendário do Parque Indígena do Xingu, janeiro é o mês do milho, fevereiro é o mês do peixe, março é o mês do abacaxi, abril é o mês da pescaria, maio é o mês da derrubada, junho é o tempo da gaivota, julho é o tempo da tartaruga, agosto eu não estou conseguindo ver, é o tempo da festa, é a festa. Setembro é o plantio de mandioca, outubro é o pequi, o novembro é verão e dezembro é a melancia, ok? Eles dividem assim o tempo deles. O tempo deles. Então, de acordo com o calendário cristão, né, que cristão se refere ao cristianismo, a religião cujos preceitos são ensinamentos de Cristo. Hoje, esse calendário é adotado na maioria dos países do mundo, incluindo o Brasil. Os anos começam a ser numerados a partir do nascimento de Cristo. E os anos anteriores ao nascimento de Cristo são numerados em ordem decrescente, sempre acompanhados pela sigla AC, que significa antes de Cristo. Nos anos posteriores ao nascimento de Cristo, aí a gente escreve para datar, né, a sigla DC, ou seja, depois de Cristo. Então, com o nascimento de Jesus Cristo, tem aí, né, na imagem o nascimento de Jesus Cristo, aí tem antes de Cristo e depois de Cristo. Lembrar que antes de Cristo ele vai em ordem, a partir do nascimento de Cristo, subindo, né, ou descendo, a gente vê assim, né, e do nascimento de Cristo também, né, ele vai subindo. Então, do nascimento de Cristo para trás ele vai descendo, e do nascimento de Cristo para cima ele vai subindo. Além do calendário cristão, outros calendários são utilizados ainda hoje, como o muçulmano, o judaico e o chinês. O muçulmano ele se refere ao islamismo, isto é, a religião cujos preceitos são os ensinamentos de Maomé. E o judaico é referente ao povo judeu ou israelita e a sua religião, o judaísmo. Além disso, tem o chinês que eu já falei para vocês. No calendário judaico, o marco inicial é a criação do mundo, o que, segundo a Bíblia, ocorreu em 3760 a.C. Já o calendário muçulmano, o ano 1 corresponde a... No calendário judaico, o marco inicial, que é o ano 1, é a criação do mundo, o que, segundo a Bíblia, ocorreu em 3760 a.C. Já no calendário muçulmano, o ano 1 corresponde à partida de Maomé, fundador da religião islâmica, da cidade de Meca para Medina em 6222 d.C. Em Medina em 622 d.C. Para sabermos a data em que se encontra o calendário muçulmano hoje, não basta subtrair 622 anos do calendário cristão. Isso porque o calendário cristão é solar, isto é, considera a Terra
Isso porque o calendário cristão é solar, isto é, considera o tempo que a Terra leva para dar uma volta em torno do Sol. Já o muçulmano é lunar. O calendário cristão é solar, isto é, considera o tempo para a Terra que a Terra leva. Considera o tempo que a Terra leva para dar uma volta em torno do Sol. Já o muçulmano é lunar, pois se baseia nos movimentos da Lua. Com isso, o ano do calendário cristão tem de 10 a 11 dias a mais que o calendário muçulmano. Então aqui nós temos o calendário judaico Homer do século XIX, contando os 49 dias entre o Peshá, que é a Páscoa judaica, e o Shavuot, que é a colheita da cevada. Então aqui é o calendário deles, viu? Lembrar que eles escrevem da direita para a esquerda, viu? O povo do Oriente escreve da direita para a esquerda e nós do Ocidente escrevemos da esquerda para a direita, tá bom? Então vamos lá, divisão da história. Para facilitar a contagem de longos períodos, costuma-se agrupar então em diferentes formas, como década, quartel, século e milênio. A década ela corresponde a 10 anos, o quartel corresponde a 25 anos, o século corresponde a 100 anos e milênio corresponde a 1000 anos, ou seja, nós estamos no segundo milênio, né, depois do nascimento de Cristo. Aí aqui nós temos o que nós nós temos um calendário aqui, uma linha do tempo, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Então, depois de Cristo, o primeiro milênio foi até o ano 1000. O segundo milênio foi de 1001 a 2000. E o terceiro milênio começou em 2001 e vai até 2100. Então, eu disse que era já 2 milênios, não, né? Aí já entramos para o terceiro milênio, viu? Então, nós temos também aqui, ó, a representação da caravela de Portugal, né? Lá, que veio aqui para o Brasil. A representação de um astronauta que foi para a Lua, né? E aqui antes de Cristo, ó, temos o primeiro milênio, o segundo milênio e o terceiro milênio, certo? Nós temos aqui uma representatividade maia, né, daqueles povos maias, certo? Que eles tinham vários deuses e eles faziam essas figuras aqui. E esse é o deus egípcio Anubis, em que você sabe muito bem que representava lá os deuses politeístas, né? Que eles eram politeístas lá no Egito. O que é politeísta? É porque tinha muitos deuses. Então, essa linha do tempo ao lado, ela apresenta alguns anos e séculos, certo? Então, é bem importante a gente saber que antes de Cristo e depois de Cristo temos os milênios. Marcos históricos. Marcos históricos. O tempo de vida de uma pessoa pode ser dividido em fases: infância, adolescência, vida adulta e velhice. Da mesma forma, o tempo da história pode ser dividido em períodos ou fases. Cada período ou fase é separado por eventos chamados de marcos históricos. A divisão da história mais conhecida é a criada pelos historiadores europeus. Ela é formada por 5 grandes períodos. Aí vamos estudar cada um deles, certo? Muitos historiadores criticam a divisão da história criada pelos historiadores franceses do século XIX, porque leva em conta os fatos mais significativos da história da Europa, que nem sempre tiveram importância para povos de outras regiões. Se a divisão da história ocorresse do ponto de vista dos povos americanos, ou seja, com os acontecimentos que foram mais importantes para eles, esses marcos históricos seriam diferentes. Então, aqui a divisão tradicional da história segundo os historiadores europeus. Antes de 2000 a.C., o surgimento do ser humano moderno, Homo sapiens sapiens, que a gente vai estudar.
Em mais ou menos 4.000 a.C., né, esse foi o surgimento da escrita, da pintura rupestre, tudinho, e do nascimento de Cristo. Depois disso, no século V, foi a queda do Império Romano. O Império Romano caiu. Depois disso, foi a tomada da cidade de Constantinopla pelos turcos, que hoje é a Turquia. E em 1789 houve o início da Revolução Francesa, certo? Então a separação entre um período e outro geralmente é marcado por uma mudança, ou seja, uma ruptura. Mas isso não significa que a partir desse momento não exista mais ligação entre a época anterior e a que veio depois. Muitas características do que havia acontecido antes se destaca como um ato permanente, como algo que continuou. Assim podemos concluir que a história é feita de rupturas e permanências, exatamente como acontece na nossa vida. Aí nós temos aqui o Palácio dos Campos Elíseos, antiga sede do governo de São Paulo, no centro da capital. Essa aqui era a sede do governo, hoje já não é, viu? Ele foi restaurado. Ele tem uma arquitetura renascentista do final do século XIX, convive com altos muros que circundam o prédio, criados no intuito para proteger o patrimônio histórico, porque tem muita gente que gosta de pichar, de depredar, certo? Isso não é correto. Nós vamos ver aqui o aparelho de televisão de 1952. Nós também temos aqui um esqueleto construído de fósseis do maior dinossauro brasileiro, o Maxacalissaurus topai. Ele é cerca de 80 milhões de anos. O esqueleto, que estava abrigado no Museu Nacional do Rio de Janeiro, foi destruído em um incêndio no local ocorrido em 2018. A reprodução da capa do jornal, né, Diário da Região de São José do Rio Preto, certo? E esse aqui é a tela rosa e azul de Pierre Auguste Renoir, representando as irmãs Alice e Elizabeth Daveur, certo? Então nós temos aqui, ok? Então uma revisãozinha do que a gente viu agora nesses dois capítulos, 3. As fontes históricas são fundamentais no trabalho dos historiadores. A história contada dá acesso à história vivida, formando interpretações do passado e do presente dos seres humanos. O calendário cristão utiliza a AC para antes de Cristo, né? Antes do nascimento de Jesus Cristo. Europeus dividiram a história a partir da criação da escrita, que foi cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Essa divisão fixou períodos da história: pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, que vamos estudar. A periodização europeia é criticada por valorizar fatos significativos da Europa, muitas vezes sem importância para outros povos. O tempo é fundamental no conhecimento histórico, então a divisão do tempo e os marcos históricos são criações de seres humanos, com base na natureza, nas crenças e no interesse. E aqui nós temos também, a partir das fontes históricas, as análises dos historiadores resultam em interpretações que dão sentido à história vivida. Essas interpretações não são reproduções fiéis e totais do passado. Estudar a história incentiva reflexões sobre o significado que atribuímos ao nosso tempo, à nossa vida e a tudo que nos rodeia. A história ajuda a compreender o presente e o passado nosso e de outros povos. Aí vocês têm as atividades, né? A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava e a nona, certo? Vocês vão fazer no caderno de vocês e a gente vai corrigir na próxima aula, ok? Então, essa atividade eu vou deixar mais um pouquinho de tempo para
vocês fazerem aí, vocês pausem o vídeo e vocês então escrevam no caderno de vocês e vão pegar e vão copiar essa atividade no seu caderno de história. Eu vou pedir também uma pesquisa depois, tá bom?